Então, a próxima seção a ser criada é a seção Serviços. Então, vamos voltar ao Sublime Text e abaixo do section sobre, nós vamos criar mais uma section. Então, vamos procurar a tag de fechamento. Aqui, vamos adicionar um comentário, Serviços, e vamos criar mais uma section. Section, class, Serviços. Vamos adicionar a classe bloco, que foi a classe que nós criamos para definir as seções com altura de 100%. E não podemos esquecer também da classe Scroll Spy, que é a classe que habilita o efeito de rolagem suave, certo? E como nós estamos trabalhando com links internos, se a gente observar o menu, olha só, joguinho da velha, home, joguinho da velha, sobre, serviços, unidades e contato. Então a gente precisa definir o ID do mesmo jeito que está aqui no href, serviços, certo? Então vamos lá, ID, serviços, certo? Então a gente vai começar criando mais uma div, class row, ou seja, vamos criar uma linha e vamos colocar um container aqui também. E aqui dentro vamos criar mais uma div, class call s12, para envolver o título e uma descrição da página, certo? Assim como na section sobre, vamos colocar um h2 e colocar aqui um título. Coloca assim, ó, serviços. Vou adicionar aqui embaixo também um parágrafo e vou colar um parágrafo aqui falando um pouco sobre as instalações do centro, tá? Vamos adicionar aquelas classes light para deixar o nosso texto suave, tanto o título como o parágrafo. Beleza. Se a gente atualizar aqui o navegador e clicar em serviços, a gente já percebe o deslocamento e aqui na página nós já temos o H2 e o parágrafo. E a única coisa que faltou foi a classe center aqui depois do call S12 para centralizar o nosso conteúdo. Atualizando, agora está centralizado. Bom, agora nós vamos aplicar uma textura no fundo dessa seção e vamos estilizar esse H2 e esse parágrafo, certo? Então vamos ao Sublime Text e vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo do bloco sobre, vamos adicionar um comentário, serviços. E vamos lá, ponto, serviços, que é a classe que nós definimos lá no section. Vamos colocar um background image, URL, e nós vamos colocar a textura 2. Dois pontos para botar um nível, img barra textura 2.png. Que é a mesma textura que nós utilizamos no nosso menu. Ctrl S aqui para salvar, atualizando o navegador, a textura aqui já foi aplicada, certo? Vamos voltar ao Sublime Text e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aproveitar essa mesma estilização do H2 da seção sobre, nós vamos copiar essa estrutura e vamos colar aqui embaixo, tá? E vamos só substituir, ao invés de sobre, agora é serviços. Dessa forma a gente mantém a mesma padronização nos títulos, tá? Mas como a gente utilizou uma textura escura, a gente vai precisar apenas alterar a cor do texto. Agora eu vou colocar um FFF, beleza? Atualizando o navegador, tudo certo. Agora falta o parágrafo, né? Vamos voltar ao Sublime Text, ponto, serviços, P. E a única coisa que nós vamos fazer é alterar a cor. Vamos colocar um color FFF, ou seja, um branco, e vamos alterar o line height. Vamos colocar 1.8 rem, aumentando a altura das linhas. Ctrl S aqui para salvar, atualizando o navegador, tudo certo. Bom, então essa é a página de serviços. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que exibir os serviços que o centro oferece. Então neste exemplo aqui, nós vamos colocar os 4 serviços principais: Pilates, nutrição, fisioterapia e funcional, tá? Mas você pode colocar quantos serviços você quiser. Então, como é que a gente vai exibir esses serviços aqui? Nós vamos utilizar a estrutura de cards, certo? Que é um componente fácil de manipular e bastante agradável, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma nova linha. Então, embaixo aqui desse row container, nós vamos criar mais um row container, certo? E aqui dentro, nós vamos colocar os serviços. Para isso, nós vamos utilizar os articles.
Então vamos lá, class, call, vamos colocar um S12, ou seja, nos smartphones, a gente vai conseguir visualizar um card por vez, tá? Vamos colocar um M6, para que nos tablets a gente consiga visualizar 2 cards por linha. E a partir do desktop, eu vou colocar um L3, para que a gente consiga visualizar os 4 cards na mesma linha, certo? Eu espero que vocês estejam entendendo toda essa questão de grid, tá? Não é muito difícil de compreender, mas se tiver alguma dúvida, você pode ir no curso de Materialize, lá tem uma aula específica de grids, tá? Por favor, não fique com dúvidas. Ou você pode simplesmente postar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, certo? Então vamos montar agora a estrutura do card. Div, class, card. Dentro desse card, nós temos mais 2 divs. Div, class, card image, que vai envolver a imagem do cartão, e o div class, card content, com o conteúdo do cartão. Então olha só, aqui dentro do card content, apertar a tecla Tab para indentar o código, nós vamos colocar um H3 com o nome do serviço, por exemplo, Pilates. Embaixo do H3, vou colocar um parágrafo com um breve texto falando um pouquinho sobre Pilates, ok? Então aqui no card content é basicamente isso. E aqui no card image, nós vamos colocar a imagem, img src img barra pilates.jpg, que é essa imagem aqui, ó, que está dentro da pasta do nosso projeto, certo? Vamos voltar lá, vamos colocar aqui um alt, Pilates, e nós já vamos habilitar o efeito Lightbox com a classe Material Boxed. E embaixo dessa imagem nós vamos colocar um botão, certo? A class btn floating, para que o botão fique redondo. Vamos colocar um halfway fab e vamos colocar uma cor. Vamos colocar aquela blue logo, tá? Só que dentro desse botão nós vamos colocar um ícone, tag i class material icons. Qual ícone nós vamos colocar? Nós vamos colocar o ícone more Oris, que remete a reticências, a saiba mais, ok? Vou apertar aqui um Ctrl S para salvar, para a gente ver o que a gente já construiu. Atualizando aqui o navegador, a gente já consegue visualizar o card, tá? Já está funcionando o efeito Lightbox, nós já temos o botão Halfway aqui, certo? Com as reticências, olha só. Quando a gente clicar aqui, nós vamos abrir um modal falando um pouco mais sobre Pilates. A ideia é essa. Então, olha só, antes de adicionar aqui os outros serviços, como nutrição, fisioterapia e funcional, nós vamos estilizar esse H3 e esse parágrafo, certo? Então, vamos voltar aqui ao Sublime Text e aqui no H3, nós vamos colocar uma classe chamada Card Title. É uma classe inativa, como vocês podem ver, tem o prefixo aqui card, que é justamente para os títulos dos cartões, tá? E no parágrafo, nós vamos colocar apenas um light, certo? Atualizando, perceba que o nosso cartão agora está perfeito, certo? Então, como nós temos outros serviços, nós vamos copiar essa estrutura sem se preocupar com a diagramação, porque nós já definimos aqui a largura de cada article em colunas, certo? Então, nós vamos apenas alterar as imagens e as informações. Então, olha só, vou copiar esse article, vou colar aqui embaixo e vamos começar a alterar aqui as informações. Agora não é mais Pilates, agora é nutrição.jpg. Essa imagem já existe aqui, olha só, nutrição.jpg, tá? Vou alterar o alt também, agora é nutrição. Vou alterar o título, nutrição. Vou alterar esse texto aqui embaixo também. Agora é uma breve introdução ao que é nutrição. Se a gente atualizar aqui o navegador, nós já temos Pilates e nutrição, certo?
Agora falta fisioterapia e funcional. Vou copiar novamente a estrutura do article e vou colar aqui embaixo mais 2 vezes. E ao invés de nutrição, agora é fisioterapia. Fisioterapia.jpg. A imagem já está aqui, certo? Alterar aqui o Alt. Fisioterapia. Alterar o título. Colar aqui um breve texto sobre fisioterapia. Agora o último article é funcional. Funcional. Alterar o Alt, alterar o título e colar o texto aqui embaixo também. Então, Ctrl S aqui para salvar. Nós temos aí 4 articles, certo? Que são os serviços do centro, atualizando o navegador. Olha como ficou elegante a disposição dos serviços utilizando os cards. Temos aqui Pilates, nutrição, fisioterapia e funcional, tá? Já funcionando o efeito Lightbox. Se a gente diminuir a janela, nos tablets, a gente consegue visualizar 2 serviços, porque eles estão com M6, tá? E nos smartphones, nós visualizamos um de cada vez. Tranquilo? Bom, então na próxima aula, nós vamos adicionar um modal para quando a gente clicar nesse botão aqui, apareça mais informações sobre cada serviço, tá? E vamos adicionar também um quadro de horários. Forte abraço, até a próxima aula.